Oi, gente, tudo bem? A gente vai conversar sobre histologia humana, tecidos humanos, certo? Vamos ver os 4 tipos básicos de tecido e vamos conversar já nessa aula sobre tecido epitelial, que é um deles. Então vamos lá. Essa imagem que vocês estão vendo aí aqui na tela é uma imagem de uma glândula exócrina, que é uma glândula feita então de tecido epitelial. Glândulas são feitas de tecido epitelial. Olha só, então, remember de como é a organização do corpo. Então, o nosso corpo é feito de sistemas, vários sistemas com funções complementares, são feitos de órgãos. Cada órgão do sistema é feito de vários tecidos diferentes. E aí, cada tecido é feito de muitas células que são parecidas entre si ou que têm funções complementares. Tudo bem? Então, células que são parecidinhas são as células que formam os tecidos. E aí, cada órgão tem vários tecidos diferentes, cada sistema tem vários órgãos e cada organismo é feito por vários sistemas, todos os sistemas têm que estar lá, senão a gente não funciona, certo? Beleza. 4 tecidos animais básicos, então, com subtipos, eles têm subtipos, tá? Mas a gente não vai falar sobre os subtipos agora. São o epitelial, que vai formar revestimento e glândulas, basicamente. O muscular, que vai movimentar meu corpo. O conjuntivo, que vai preencher espaços e grudar as coisas umas nas outras e fazer mais um monte de outras coisas que a gente vai ver as especializações. E o nervoso, que serve para perceber estímulos e para elaborar respostas e efetuar essas respostas. Coordenar os órgãos também. Certo? Vamos ver então como que é dentro do órgão essa organização dos tecidos. Eu tenho aqui como exemplo a parede do estômago. Eu consigo observar tecido epitelial formando a parede interna, certo? Tecido conjuntivo colando esse epitelial na musculatura. A musculatura do estômago, que é o que vai movimentar, misturar os alimentos e tal, deixar passar, não deixar passar, dependendo do tempo que o alimento está dentro do estômago. E dentro dessa musculatura, eu observo o tecido nervoso que comanda a musculatura, que serve para conectar meu estômago com o meu cérebro e dizer se está na hora de mexer, se não está na hora de mexer, se está na hora de mandar a comida embora, se está na hora de segurar mais um pouquinho. Certo? Qual que é a característica primordial, mais marcante do tecido epitelial? As células do tecido epitelial, elas são completamente aderidas. Não tem matriz extracelular, não tem material extracélula. Todas as células são super bem coladinhas. Por que isso? Porque elas vão ter 2 principais funções. Uma delas é revestir e a outra delas é produzir substâncias que devem ser liberadas ou em cavidades, ou no exterior do corpo, ou na corrente sanguínea. Então, as células são sempre bem coladinhas umas nas outras, não tem matriz extracelular no tecido epitelial, certo? Vamos ver, então, aqui, nesse quadro, os tipos de tecido epitelial de revestimento. Tem epitélio de revestimento pseudoestratificado, formando o revestimento das minhas vias aéreas. Essas células vão secretar muco e elas são ciliadas na porção delas que está na cavidade, voltada para a cavidade. E esses cílios eles vão conduzir as impurezas que estão aderidas ao muco, porque o muco é pegajoso, viscoso, e aí ele vai aderir às sujeiras que a gente inspira, vão colidir com a parede em algum momento, elas vão grudar nesse muco, que é basicamente feito de açúcares hiperidratados, e aí a gente vai conduzir, os cílios vão conduzir essas impurezas na direção da nossa garganta ou do exterior do nosso nariz, certo? Então esse é o epitélio das fossas nasais, traqueia, brônquios, que é formado por uma única camada de células, mas dá a impressão de que são mais de uma camada, porque às vezes as células não tocam a superfície externa e a interna simultaneamente. Então, por isso ele lembra um tecido estratificado e chama pseudoestratificado. A gente observa um estratificado pavimentoso. O estratificado pavimentoso, ele pode ser não queratinizado, que é o caso das nossas cavidades internas, pele, boca, esôfago, são revestidos por epitélio estratificado
pluriestratificado pavimentoso, ou então ele pode ser queratinizado, que é o caso desse revestimento externo do corpo, da nossa pele. A pele, ela é formada basicamente por tecido estratificado pavimentoso queratinizado e por tecido conjuntivo. Tudo bem? Então, o que mais? A gente observa aqui estratificado de transição, que as células são cuboides, assim, e aí a gente observa esse tipo de tecido na bexiga urinária. Inclusive, dentro desse tecido aí, e na lâmina basal dele, a gente vai ter proprioceptores, que são tecido nervoso, que servem para determinar se está deformando a parede da bexiga ou não, indicando, então, níveis de enchimento, de capacidade de líquido da nossa bexiga urinária. A gente observa tecido simples, então, epitelial de revestimento simples pavimentoso, formando os nossos vasos sanguíneos e formando também os vasos linfáticos e os alvéolos pulmonares. Então, é só uma camada de células achatadinhas e isso tem um propósito, que é permitir a passagem de substâncias com facilidade através dessas células, através dessa camada formada por células. Temos também epitélio simples cúbico, então é uma camada só, mas as células são cuboides, formando nossos túbulos renais, os túbulos dos néfrons. E a gente tem também o tecido do estômago, que a gente viu no slide anterior, que é prismático, mas é simples, uma única camada formando todo o revestimento interno do estômago. Certo? Beleza, vamos falar agora sobre o tecido epitelial glandular. Então, gente, tenho para baixo do epitélio o tecido conjuntivo, aderindo ele em outros tecidos inferiores. A gente tem camadas de tecido epitelial, e aí isso vai se aprofundar e vai provocar invaginações, permanecendo uma conexão entre a glândula propriamente dita e o epitélio. Se eu tiver um duto, eu falo que essa glândula é uma glândula exócrina. Tá? Exemplos de glândulas exócrinas. A própria parede do estômago, porque as células são secretoras e são de revestimento também, tem aí uma função mista. Nosso pâncreas, porque ele vai secretar uma parte dele, né? Porque vai secretar suco pancreático que vai ser despejado dentro do intestino. Nossas glândulas salivares, glândulas lacrimais, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas odoríferas, glândulas que estão na superfície do nosso corpo, superfície externa do corpo, fazendo parte da nossa pele, glândulas lacrimais, tá? Todas essas glândulas são glândulas exócrinas, glândulas mamárias, que vão liberar o conteúdo delas para no epitélio, em superfícies que são formadas de tecido epitelial. Quando perde a conexão, o duto deixa de existir e perde a conexão com o tecido epitelial que o originou, eu vou ter uma glândula endócrina. As glândulas endócrinas vão liberar o conteúdo delas diretamente na corrente sanguínea por difusão, certo? Então, o que vai acontecer? Vão ser produzidas moléculas, que no caso são hormônios. Esses hormônios vão ser liberados, tem várias naturezas químicas diferentes, vão ser liberados no tecido vascular próximo e aí vão ser conduzidos para todo o corpo através do tecido vascular. Então, tem um conjunto de várias glândulas endócrinas, vamos citar exemplos de glândulas endócrinas. As suprarrenais, que produzem adrenalina, a hipófise, que é uma glândula que secreta uma série de hormônios que controlam as outras glândulas. Que mais? Tireoide, que libera hormônios que vão controlar meu metabolismo, tudo bem? Tudo isso é produzido por glândulas que são endócrinas, liberam a secreção delas na corrente sanguínea, para dentro do corpo, indo dentro, certo? Olha lá então, novamente, tecido epitelial de revestimento aqui, pluriestratificado, a gente está vendo. De transição, parece a bexiga urinária, esse tecido. E o tecido glandular, epitélio glandular, que a gente observa aqui, formando aí vesículas que são de células secretoras, e essas células vão produzir uma secreção. O que está tingido de azul no entorno é tecido conjuntivo que está fixando essa glândula em algum lugar. Não sei exatamente que glândula que é essa.
E aí na próxima aula a gente vai falar sobre os tecidos conjuntivos, todas as especializações. Ou pelo menos uma parte delas. Não sei se vai dar tempo de falar todos em uma aula só, porque são muitas.